Tudo bem, pessoal? Bom, dando prosseguimento aí às nossas considerações, queria então, a gente parou mais ou menos lá no ponto em que eu falava para vocês sobre o pulo do gato, como eu chamei do Freud, ao passar da chamada teoria do trauma ou teoria da sedução para a teoria da fantasia. Por que eu falei para vocês que isso, a meu ver, configurava propriamente a criação da psicanálise, né? Não oficialmente, essa é uma especulação minha. Porque o Freud começa a pensar, a partir daí, desatreladamente, como ele fazia aproximadamente até então, em qualquer dimensão minimamente concreta que tivesse a ver com a questão dos sintomas da histeria, já que é da histeria que ele se ocupa inicialmente. E ele vai começar a estabelecer o primado daquilo que a gente pode chamar de natureza linguageira, né, dos sintomas e dos quadros psíquicos, ou seja, tudo se passa no campo eminentemente psíquico, desatrelado de qualquer dimensão concreta. Então, recapitulando, as histéricas, para serem histéricas, não precisaram ser concretamente seduzidas pelos seus pais na infância. Bastou, e é mais do que suficiente, que elas tivessem constituído essa fantasia amorosa em relação ao pai. Então, como essa fantasia, à semelhança do que seria o fato dela ter sido seduzida, é algo incômodo, inconveniente à ordem da consciência, não é assimilável à ordem da consciência. Isso é afastado, então, da consciência, lembrando sempre que nesse momento pré-inauguração oficial da psicanálise, que só vai acontecer em 1900, com a publicação da Interpretação dos Sonhos, o Freud não tem um nome para essa região da mente, para onde as ideias indesejáveis eram banidas, eram recalcadas, como ele vai dizer, né? Ele, então, é de uma região remota da mente humana que se trata, mas não há ainda o conceito de inconsciente, que vai aparecer na Interpretação dos Sonhos, oficialmente, a partir de 1900. Mas ele trabalha com, adjetivamente, né, com a noção de ideias inconscientes, mas não tem ainda isso que é o inconsciente, que só vai surgir em 1900. Então, comparativamente, a mente até então para o Freud é como se fosse São Gonçalo. Então, quando ele diz que uma ideia vai ser recalcada, vai ser afastada, já que não tem o inconsciente, é como se essa ideia fosse lá para o Apolo 3, Guaxindiba, Marambaia, Laranjal, quer dizer, uma região remota, uma região afastada de São Gonçalo, mas é tudo São Gonçalo. Então, São Gonçalo aí é a mente humana. Então, você imagina, se o Freud imaginou a mente humana como São Gonçalo, como vocês devem ter visto com a Terezinha, no inconsciente, né, não tem contradição, né, vale tudo. Em São Gonçalo também é assim. Mas falando sério, se é que eu consigo, então, vejam que isso vai estabelecer o princípio de uma clínica que a gente pode dizer que é praticamente analítica. O que então vai inaugurar a clínica psicanalítica propriamente dita? Vai acontecer numa dessas análises iniciais do Freud, ou proto-análises, análises antes que houvesse a psicanálise, tratamentos antes que houvesse a psicanálise, que o Freud oferece para histéricas. Uma dessas histéricas, a uma certa altura do campeonato, vai dizer para ele, peraí, fica só quieto, escutando o que eu tenho para dizer. E o Freud, misteriosamente, obedece a esse pedido da paciente.
Então acontece aí algo muito semelhante, sob certo aspecto, do que aconteceu antes com Breuer em relação a Ana O. Só que o Freud entrevê um sentido nisto que escapou completamente ao Breuer, né? Então aí é que está a genialidade do Freud. Ele percebe que aí tem alguma coisa e há um valor maior em permitir que a paciente fale livremente, sem hipnose, sem sugestão, sem nada, nenhum tipo de influência sobre ela. E assim ela, espontaneamente, deixando seu discurso correr livremente, acaba lembrando de coisas que muitas vezes nem pela via da hipnose, nem pela via da sugestão ela lembraria. Ou por outra, é melhor porque ela lembra espontaneamente. Freud vai chamar a isto a associação livre. Fale tudo que lhe vier à mente sem nenhum tipo de restrição. Claro que o Freud sabia que, no limite, isto é impossível. Nenhum de nós consegue falar tão livremente quanto seria desejável, seria esperado por um psicanalista. Mas há uma aproximação disso, né? Pondo o paciente a falar, é como se fragmentos do recalcado do paciente, aquilo que muito mais adiante na psicanálise do Lacan vão chamar de formações do inconsciente, é como se pedaços desse inconsciente aos poucos chegassem à palavra, à boca da paciente e pudessem então ser escutados pelo analista.